Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast Maverick. Hoje podcast com Anderson, Veridiana e Milene, para a gente abordar um tema importante nas licitações eletrônicas, que é falar sobre a inexigibilidade para shows artísticos. Um tema bem polêmico e gera muita fake news, às vezes, sobre esse tema, que é sobre a liberação de dinheiro através da Lei Rouanet e de outras leis que envolvem todo esse processo de contratação de artistas. E se você não segue as nossas mídias sociais, recomendo que você siga. Se você quer aprender a vender para o maior comprador do Brasil, aqui você está no canal certo, que vai ensinar na prática a você ter resultado nas licitações, como fornecedor ou consultor de licitações. E eu vou chamar aqui para nosso bate-papo o Anderson, que já é figura carimbada aqui no projeto, no podcast do Projeto Maverick, a Veridiana bom dia. E a Milene. Bom dia, Anderson. Bom dia, Milene. Bom dia, Veridiana. Bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia, Veridiana. E aí, pessoal? Como que estão as licitações aí para vocês? Tá tudo caminhando bem, Éder, graças a Deus. Né? Tá começando a escalar aí clientela, estamos rodando tráfego, fazendo no 1 a 1, vem LinkedIn, enfim, as lives ajudam, né? Tem tido algum retorno. Com certeza, a live ajuda a divulgar. Anderson, eu sei que você já participou de várias aqui, a Milene, a Veridiana também já está quase tendo a carteirinha aqui do podcast, mas é bom a gente se apresentar para o pessoal que vai ver essa live pela primeira vez. Quem é o Anderson, quem é a Milena, quem é a Veridiana, onde vocês moram, o que vocês fazem? Meu nome é Anderson, eu sou consultor de licitações, estou há 4 anos profissionalmente aí no mercado, já participei como fornecedor e depois decidi ajudar empresários com o conhecimento que eu adquiri nesse período a levar seus produtos e serviços para o governo. Veridiana? Meu nome é Veridiana, sou consultora aí há um pouco mais de um ano, né? Estou localizada aqui em Goiânia e é isso. O Anderson, só corrigindo aqui, a gente estava comentando daquela parte cinza que aparece, agora eu descobri o que é. É configuração minha. Isso aí. Configuração minha das mensagens que o pessoal vai deixando e a Veridiana tentando resolver ali, né? Não posso sair. Mas você indo para cá, você vai ficar bem atrás das mensagens. Aí tá bom, Veridiana. Aí. Então, meu nome é Milene, eu atuo hoje como consultora e dou treinamentos também em licitações. E a minha experiência é que eu era pregoeira, atuei como agente de contratação, leiloeira, fui diretora do departamento de licitações e chefe de divisão de controle de contratos. E com essa minha experiência aí de cerca de 10 anos no ramo, eu acabei vindo para a consultoria no intuito de poder ajudar as empresas que, enquanto eu estava lá atuando como pregoeira, eu vi que muitos precisavam de ajuda. E daí, com essa experiência que a gente obtém, né, agora estou aí para dar o suporte para as empresas que precisam. Exatamente. Hoje é um tema que eu acredito foi um tema levantado aí por vocês também, é um tema que gera muita falação negativa e pouco se fala positivamente desse tema. E a gente que trabalha no meio, pensando friamente, não pensando com emoção, o que a gente pode trazer com relação ao... Na verdade, o que é isso, né? Por que esse incentivo existe? O que é esse incentivo que o governo faz para os artistas? É que quando a gente fala de artistas, as pessoas já remetem a cantores, bandas famosas, né? E não é bem assim. O governo ele tem vários programas, projetos, como a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que são incentivos ao desenvolvimento cultural. Então, é feita uma captação de recursos e esses recursos são destinados aos artistas, sejam nas áreas respectivas, né? Porque o termo artista não é limitado a cantor, né? Engloba muito mais do que isso. E é feita uma destinação. Então, é feita a divulgação de editais, por exemplo, e nesses editais vai ter lá qual que é o ramo cultural que está sendo
direcionado para estar fazendo a distribuição desses recursos para estar incentivando esses artistas, tá ajudando eles no desenvolvimento deles. Eu vi um comentário do presidente da Argentina, que lá ele fez um corte drástico com relação à lei muito parecida que a gente tem aqui, lá também, se eu não me engano. E ele dizendo que se o artista é bom, ele não precisa dessa lei. E aí? Não é bem assim, precisa né? dos incentivos que essa lei tem, né? Exatamente, porque às vezes o artista é excelente, só que ele não tem uma estrutura suficiente, financeira inclusive, para estar se desenvolvendo. Então essas leis, elas vêm justamente com o intuito de dar um suporte para essas pessoas, para que elas consigam se desenvolver, tenham algum investimento, né, um incentivo para estar evoluindo. E vou perguntar para todos aqui, vocês acham que no Brasil essa distribuição ela é feita da forma certa, correta? Esses programas, eles são muito bem assim definidos os critérios. É uma questão feita assim toda de forma antecipada. Aqui na minha região mesmo, né, eu sou do Paraná, já presenciei essa questão dos editais e é bem correto. Tem os critérios pré-definidos e o pessoal vai lá, tem que apresentar, né, uma documentação certinho e com base nisso é feita a seleção. Mas assim, eu gosto de gerar um pouco, vou até perguntar para o Anderson, viu, Anderson? Eu gosto de gerar um pouco de polêmica com relação a isso. Igual, o que você acha? Vou dar exemplo até do que saiu uma vez na mídia, de um cantor como Gustavo Lima, não, o Luan Santana, que a gente sabe que é um grande cantor, faturamentos aí milionários, se utilizar dessa lei também no passado não me lembro exatamente da época, para fazer seus shows. Eu penso assim, essa lei ela teria que ser usada, um exemplo, o Éder está começando agora, não tem condições financeiras nenhuma, então ela vai ajudar esse pessoal, que se a gente fizer uma pirâmide assim, é o pessoal que está aqui embaixo, né? Esses que precisam. Mas a gente tem visto muitos que estão no topo da pirâmide, que na verdade nem precisaria, está usando dessas leis, né? Que favorecem os artistas. Nesse caso, essas leis que a gente está mencionando agora no início, elas são do incentivo cultural voltado para esses menores, realmente. Agora, para a contratação desses artistas com reconhecimento mais amplo, assim, que já tem uma carreira, né, tem uma expertise, digamos assim, aí é um processo diferente, não é por esses editais essas leis. Aí seria a inexigibilidade de licitação. São processos diferentes. Éder, o que eu entendo que também acaba acontecendo, né? A gente está falando de municípios grandes, municípios pequenos, municípios do interior, onde o conceito de licitação não é muito divulgado, né? As pessoas sabem que a prefeitura contrata, as pessoas desconhecem que existe uma lei, as pessoas desconhecem que tem que construir um projeto, uma forma documental para estar ofertando esse serviço junto à sua prefeitura, e aí às vezes acaba que se destaca quem sai na frente, né? É alguém que buscou um consultor, às vezes, de fora da cidade, né? Que eu acredito que, na maioria das vezes, nesses interiores, você não vai ter um profissional capacitado para estar construindo esse projeto. E aí eu digo construir porque é realmente um trabalho de construção, né? É ele ter um acervo documentado, né? De forma organizada desses shows, né? Dessa carreira que ele já vem construindo, aí, às vezes, até há mais de 5, 6, 7 anos, e nunca conseguiu se colocar aí num processo de contratação pública, né? Vive, basicamente, ali naquela região de shows particulares, e eu acredito, inclusive, que, em alguns casos, existe dinheiro ocioso em prefeituras porque não conseguem contratar o artista local. Sim. E pensando no que a Milene disse, o que é, então, inexigibilidade de licitação e por que se aplica a artistas? Bom, a inexigibilidade, ela está prevista lá no artigo 74, né, no inciso 2 da nova Lei de Licitações, 14.133. No caso de artistas, ela é cabível quando se trata de contratação de profissionais do setor artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, né? Quando não há concorrência viável
Então, o poder público ele pode contratar diretamente esses profissionais. Um exemplo, um município quer contratar aí um cantor da região para o aniversário da cidade. Vou dar um exemplo aqui da região Nordeste, ele quer contratar um cantor que cante vaquejada, Zé Vaqueiro. Então, ele pode justificar, em vez de fazer a licitação, ele pode justificar porque esse artista é único, que não vai ter outro como ele, e que a população gosta bastante desse estilo, desse cantor. Então, isso aí vai viabilizar a contratação desse profissional por inexigibilidade. Então, se não tem uma disputa, como que é definido o valor dessa inexigibilidade? Essa questão do valor da inexigibilidade, ele não é feito de uma forma arbitrária, digamos assim. O órgão não pode chegar lá e falar assim, vou pagar 1 milhão para esse cantor. É baseado em pesquisas. Então, tem que ser feita toda uma análise. Pode ser feita em consulta a outros contratos, mesmo de outros órgãos, para ver se ele já teve contratações anteriores, né? Ver quais que foram os valores propostos. Pode ser verificado de outros cantores que tenham um nível de expertise similar também, né, e que já tiveram contratos firmados, e o próprio cantor, né, no caso que a gente está usando de exemplo, né, mas pode ser outro tipo de artista, ele pode apresentar comprovações dos shows ali que ele já realizou anteriormente. Então, o valor que vai ser definido para o pagamento não pode ser fora do valor que esse artista já costuma cobrar pelos serviços dele. Então, não é assim superfaturamento, né? Sim. E assim, ó, bem didático mesmo, Anderson. Como que o consultor, como que a equipe, que vocês são a equipe hoje, pode ajudar um artista nisso? Porque a minha dúvida ainda, tá? Não é a minha praia. Vou falar exatamente, por mais que eu sou um consultor de estação, faço isso há 19 anos, eu nunca atendi nesse mercado. Então, eu gosto de falar aquilo que eu já fiz. Então, Éder, entendendo que por artista, a gente tem o cantor, né? A gente tem o pintor, tem o desenhista, né? Tem companhias teatrais, enfim, isso é bem amplo, né? Normalmente, quando a gente ouve falar da inexigibilidade por aí, a referência sempre são os grandes shows musicais, né? De artistas consagrados. E fica meio de lado os outros processos culturais, né? Então, a coisa é um pouco mais ampla. E, geralmente, por conta dessa burocracia, né, a falta de conhecimento, medo de errar, esses artistas não procuram, né, um auxílio para estar realmente buscando esse tipo de fomento para desenvolver seus projetos nas municipalidades, principalmente, né? E o que a nossa equipe vem a oferecer, né? A gente oferece um assessoramento completo, né? Desde a análise da viabilidade desse processo de inexigibilidade, né? Elaboração de um portfólio técnico, como eu comentei anteriormente, que comprove essa consagração pública, né? Porque às vezes a gente faz uma filmagem ali no Instagram, pede para o amigo tirar uma foto, mas essas informações ficam muito descentralizadas e na hora de você apresentar isso para a prefeitura, é preciso que isso seja documentado de forma organizada, porque isso vai passar por um processo de avaliação, né? Ele precisa já levar uma minuta de contrato, né, uma proposta comercial do valor com a justificativa técnica, como a Milene comentou agora há pouco, né? Não é chegar lá uma proposta, meu show é 50 mil, né? Até pode ser, mas é 50 mil por quê? Qual a sua jornada, né? Por onde você passou, o que você tem cobrado por aí, como você justifica que o seu show hoje custe os 50 mil, né? E aí a gente vai fazer toda essa orientação com relação à documentação física, regularidade jurídica, né? Ele é uma pessoa física, ele tem um CNPJ, né? Dentro daquela oportunidade que está aberta, como é possível ele se colocar como pessoa física, como pessoa jurídica, né? E aí entra a questão de contabilidade, talvez até a constituição de uma empresa, né? E a gente vai fazer todo esse acompanhamento junto ao setor público lá da prefeitura, até que, de fato, esse processo seja homologado. E a vida nossa, então, do consultor é pegar um artista, principalmente iniciante, ou aquele que já até tem uma carreira, mas nunca se utilizou de nenhuma verba governamental para crescimento da sua carreira e fazer o processo para ele
É aquela história, ele faz o que ele faz de melhor, que é cantar, ou é um artista e participa de um teatro, alguma coisa assim, e nós vamos fazer essa ponte de ligação para ele, correto? Correto. Inclusive, existe um negócio dentro do negócio. Normalmente, esses artistas já contam ou com equipe própria para sonorização, filmagem, iluminação, e esse é um serviço que é contratado também por essas prefeituras. Não por inexigibilidade, mas por, às vezes, processo de licitação ou dispensas para atender eventos locais. Então, ele, às vezes, está com equipamento ocioso, porque não tem show na agenda, mas ele pode fazer a iluminação, né, para um possível até concorrente dele, enfim, ele vai ser remunerado por isso, né? Então, ele vai gerar diversos outros negócios junto àquela municipalidade, com uma estrutura que ele já tem lá hoje e está ociosa. Ele apenas só não sabe que é possível e nem como fazer. Ô, Milene, e qualquer artista, qualquer cantor, qualquer um pode? Olha, não pode ser exatamente qualquer um, né? Não dá para, por exemplo, chegar ali e chamar o Carlinhos, que de vez em quando canta. Canta na praça? Canta na praça, e ele chega lá, né? Então, assim, a pessoa ela tem que ter algum reconhecimento, ela tem que estar buscando atuar nesse ramo. Então, não pode ser uma pessoa 100% leiga, assim, que nunca fez sequer um show. Até porque, para a gente poder fazer esses processos de inexigibilidade, vai ter que ter comprovado a experiência dele, né? Que tem um reconhecimento minimamente local. Precisa ser um reconhecimento nacional, mas tem que ter alguma coisa que agregue a ele para dizer, olha, a gente quer esse cantor ou esse artista, né? Por esse motivo. Então, assim, se é um local ali que, por exemplo, aqui na minha região, a gente tem a Fogueira de São João. A gente vai ter tem o evento, porque a cidade é São João e tem a maior fogueira do Brasil. Então, assim, é buscado cantores que tenham mais a ver com essa questão, com esse tema, né? Então, não tem que pegar e contratar alguém ali para chegar no dia da fogueira e começar a cantar, sei lá, pagode, rock. Então, E onde? A gente tem que analisar na hora de fazer essa definição, né? Então, o cantor, a gente vai analisar se ele tem alguma experiência, se ele registra essas questões, e se ele não faz esses registros, precisa fazer, porque, querendo ou não, quando vai contratar com a administração, justamente por essas questões de transparência e que precisa, né, comprovar tudo, ter certinho por ser um órgão público, tem que ter tudo registrado, tem que passar tudo para o papel. Não tem como ser no boca a boca, porque senão, assim, não atende à questão do interesse público e da transparência, né? Sim, o Emerson perguntou qual o conceito de reconhecimento, é o que você está explicando, né? Uma consulta pública, deixa eu ver aqui. Como podemos estar na visão do governo para que eles nos contrate nesse caso? O que eu estou pensando é assim também. Como que encontra essas oportunidades? Porque isso aí tem no Brasil todo. Todo município, toda região tem suas festas regionais, tem algum evento que vai fazer. Então, como que um artista pode encontrar essa oportunidade, será? Será não? Onde, né? Olha, uma boa questão, assim, normalmente o pessoal acaba tendo um vínculo já com os órgãos da região deles, né? Então, assim, quando é um cantor que participa bastante de eventos privados mesmo da região, ele acaba tendo algum reconhecimento e é interessante ele ter esse portfólio de documentos que a gente fala, né? Para ele poder chegar no órgão e oferecer. Porque qual que seria a ideia dele já ter tudo isso pronto de antemão? Uma coisa é você chegar lá no órgão e falar assim, viu, eu sou cantor e queria ver, né, se às vezes vocês não vão ter algum show, algum evento que eu possa estar participando. E tá, mas e aí, o que você canta? Qual que é a tua experiência? Agora, outra coisa é você chegar no órgão, já com tudo em mãos, a documentação, mostrar, olha, essa aqui é a minha experiência, esse é o meu reconhecimento, e mostrar que você já tem
né, assim, facilitar até para o governo, até para o órgão, na questão da contratação, porque se eles tiverem que montar isso para você, eles não vão fazer. Aí, na verdade, o artista não vai saber fazer todo esse processo, ele tem que ter por trás alguém que cuide disso para ele, né? Sim, porque a nova lei, especialmente, ela é bem rigorosa nessa questão, não para querer dificultar para as empresas. É importante deixar claro isso, não é que ela queira dificultar para as empresas, mas quer garantir que todos tenham chances iguais, que seja oportunizado para todos e que tenha transparência nos processos. Então, por isso que tem todas essas exigências, né? Sim, sim. Pessoal, é um tema bem assim, complexo, eu acho, para quem é leigo, mas nós que atuamos com licitação, basicamente a organização de documentos, encontrar oportunidade para esse artista. Também nós podemos, a partir do momento que você tem a oportunidade, buscar um artista que possa se enquadrar nessas oportunidades, apresentar para ele, fazer todo o processo, e quem ganha com isso? Todos, né? Ganha o consultor que apresentou, que fez o processo, e o artista que vai estar executando sua arte ou cantando a sua música em eventos regionais, né? Exatamente. Regionais da cidade, alguma coisa assim, né? É justamente criar esses pacotes personalizados de acordo com a realidade de cada artista, para estar dando esse suporte, né, bem direcionado para auxiliar eles nessas contratações e facilitar, né, para que eles tenham mais oportunidades e consigam ampliar, né, as suas participações em eventos. Sim, olha só o que o Emerson Rocha colocou. No caso de artista que deve contratar, no caso do artista que deve contratar esse serviço de consultoria, ou o órgão público indica para o artista quem tem interesse em contratar? O que vocês me dizem disso aí? Não, a questão da consultoria que a gente está mencionando, ela seria entre o consultor e o artista. O órgão técnico, ele não vai ter nenhuma relação com isso. E o órgão público também, via de regra, ele não vai muito atrás de artistas menores, a não ser que eles já tenham algum contato ou conhecimento. Porque, às vezes, o responsável lá, ele não conhece você. Então, você precisa ir lá e se apresentar, né? Então, essa questão do artista escolher o consultor é uma questão dele, que o órgão não vai ter nenhuma interferência e o consultor vai auxiliar ele de forma externa, né, ao processo ali, vai auxiliar ele com as orientações, para todo o passo a passo, ajudar com a documentação, e aí ele vai entrar em contato com o órgão, vai estar oferecendo os serviços, e aí, se o órgão disser ok, ele já vai estar com tudo em mãos, e aí é só dar andamento. E hoje na consultoria de vocês atendem o processo por completo, para o cliente, para o artista, o músico que se interessar. Sim, para inexigibilidade a gente faz tudo. Tudo que precisar, inclusive a gente auxilia a montar um portfólio personalizado, né? Porque cada artista vai ter a sua realidade. Então não adianta chegar lá e querer apresentar alguma coisa genérica que não vai estar mostrando por que ele se destaca. Então a gente ajuda a montar uma documentação bem específica, bem personalizada, de acordo com a realidade do artista. Anderson, Veridiana e Milene, eu acho que sobre o tema, eu acho que a gente conseguiu deixar mais claro para quem se interessa o que seria essa inexigibilidade para shows artísticos, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Não tem. Agora seria desdobramentos, né? Não tem muito mais o que falar, né? Agora, quem tiver mais interesse em se aprofundar, fazer uma consulta, bater um papo, nossos contatos estão aí embaixo, né? Tem as redes, tem contato de telefone, e a gente está aqui à disposição para ajudar, seja o órgão, seja o profissional, né? Alguém acrescenta mais alguma coisa? Milene? E a gente monta os documentos para o órgão também. Não apenas... Então, nesse caso, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Era um tema que eu disse até no início. Falei, pessoal, vamos procurar ser bem objetivo, né? Porque é um tema que, se for ficar falando, a gente escuta muito mais coisas negativas do que coisas positivas. E o nosso trabalho é o quê? Compartilhar, simplificar o processo e ajudar quem precisa
fazer essa ponte, né? Quem precisa fazer essa ponte de ligação. Quero aproveitar aqui também convidar quem está nos assistindo para o Círculo das Licitações. O Anderson vai participar. Gostaria que a Veridiana e a Milena viessem também, mas eu acredito que dessa vez não, né? Vai ficar para uma próxima. Vai acontecer dia 6 e 7 de junho, aqui em Florianópolis, alguns metros aqui do escritório do ProLicitação, um evento para empresários e para consultores que querem aprender na prática o que a gente faz no nosso dia a dia, né, Anderson? O Anderson é um parceiro, É isso aí. Participou da Casa da Licitação 3, vai participar agora do Círculo, e a gente já está planejando o evento para a Casa da Licitação 4, Anderson. Pena que aquela casa foi vendida. Foi vendida? Estava à venda, né? Vendeu rápido. Estava à venda, liguei para ele hoje, mas ele me passou uma que é, Anderson, sem brincadeira, umas 6 vezes melhor. Ó, coisa linda, né? Para esse evento, ontem já estava falando, até quem ligou para mim ontem para conversar sobre o evento, já assim, ó, falando que quer ser patrocinador é Effect Licitações, então a gente já está com um planejamento para esse evento. É um evento para consultores que faturam aí já acima de 10 mil reais. Será um evento diferenciado do que você já participou, Anderson, porque o foco agora é fazer com que vocês aumentem aí para... O Anderson já faz mais ou menos isso, mas passe para 20, 30 mil na carteira como consultor de licitação. Então, eu quero agradecer a participação dos 3 aqui, já tem até a carteirinha de sócio do projeto e do podcast, e a qualquer momento estamos novamente aqui trazendo conteúdo que vai trazer valor e ensinar vocês a participarem de licitação aí pelo Brasil. É isso aí? Sim. É isso aí. Obrigado aí. Boa semana. Eu que agradeço, Anderson, Veridiana e Milene. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau.